Livro Uma Vida com Propósito, dia 12, Desenvolvendo a Amizade com Deus. Em Provérbios 3:32, está escrito assim: Deus oferece a sua amizade ao justo. Em Tiago 4, no versículo 8, a parte A do versículo diz: Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta os seus sentimentos, a ter confiança quando Ele lhe pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar a sua amizade mais do que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero sobre as suas falhas e sobre os seus sentimentos. O Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigo dele. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito do que sentem. Frequentemente, eles estão reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Deus, entretanto, não parece ficar aborrecido com a franqueza deles. Na verdade, até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão o questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou-o sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de 50 até 10 pessoas justas. E Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó pôde expressar a sua amargura durante a provação, e no final Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse: Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo e nem no que disseram de mim ao meu servo Jó. E o meu servo Jó orará por vocês, e assim eu vou aceitar a oração de vocês. Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: Tu me dizes, conduza esse povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo? Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: A minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o final. E Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? Comigo e com o teu povo? Eu quero saber, viajará conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e o teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Poderia Deus lidar com esse tipo de franqueza se ela partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece,
são os clichês, aquelas frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir os seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir ou dizer. Quem sabe você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado. Até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem, abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa da nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fosse Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas, e isso resulta no que William Backus chama o seu rompimento oculto com Deus. A amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus. Por que eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isso? O antídoto é claro. É perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, no entanto, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a ele exatamente como você se sente. Reflita a respeito de Jó, Asaf, Jeremias e Noemi. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração, repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ação de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhes todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas, em vez de mascarar os seus receios com frases feitas. Eles os expressaram sinceramente, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em relação ao nível seguinte de intimidade com Deus. Eu devo optar por obedecer a Deus pela fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, a sua amizade com Ele se aprofunda. Normalmente, não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ela parece mais adequada ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno." No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus quando nos chamou amigos podia se referir aos amigos do rei numa corte real. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei e têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação e nem por medo ou imposição, mas porque o amamos e confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo o que Ele fez por nós, e quanto mais de perto o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos, então obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse: "Como o Pai me amou, assim eu os amei.
permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que ele tem com o Pai, que é o modelo para o nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo o que o Pai lhe pediu. A verdadeira amizade não é passiva, é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos os nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões, somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias, mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fossem um tesouro, mais precioso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua voz? É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos. Ao ser batizado por João, naquele momento Deus falou do céu: este é o meu filho amado, e estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus? A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase, que encontramos em Lucas 2,51. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. Devo optar por valorizar o que Deus valoriza. É isto que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se tornar amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele. Mais sofrerá com o que causa sofrimento a Ele e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram seus desejos também. O que me deixa tão abatido é que me preocupo demais com vocês. É a paixão de Deus queimando dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que importa mais para Deus? A redenção de seu povo. Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a este mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando os seus filhos comunicam essa boa nova a outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. Eu devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, anseio, sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida.
O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dele. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante, era sua prioridade máxima, objeto de sua total concentração e o mais importante objetivo da sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. A versão bíblica, a Bíblia amplificada, exprime toda a força da paixão de Paulo. O meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profundamente e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as maravilhas de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha e não de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais do que qualquer coisa? Qual é a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo. Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você está passando por alguma instabilidade espiritual, não se surpreenda quando Deus permite que você sofra. O sofrimento é o combustível da paixão. Ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus, é a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são uma punição, mas apelos de um Deus amoroso que nos desperta. O Senhor não está irritado com você, está irritado por você e fará o que for necessário para tê-lo de volta à comunhão com Ele. Há, porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita essa oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais do que qualquer outra coisa, quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, eu dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar. Seu relacionamento mais importante. Não há nada, absolutamente nada, mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida, pois pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Agora esse é o momento que nós pegamos nosso caderno, nossa caneta e vamos para o Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 12. E o tema para reflexão é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. E o versículo para memorizar está em Tiago, capítulo 4, a parte A do versículo 8, que diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E a pergunta para refletir: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Até amanhã.